alguns instantes, tá, pessoal? Informando a todos que está sendo gravada a reunião, a fim de atendimento à Lei de Proteção de Dados e à Lei de Acesso à Informação, tá bom? Vou aguardar mais uns 5 minutos, já estamos aqui com presença mínima, né? Presente o presidente, Esther como vice, a, o Viva Brasil, Dantas, nosso coordenador, Elisângela aí como representante da Educação, e Faturamento EG, que é a Secretaria da Saúde. Com a ilustre presença também do senhor Rangel e da senhora Albrey. Boa tarde a todos estão me ouvindo? Calma aí, eu que não estou ouvindo vocês. E tá, é que tá todo mundo com o microfone fechado e falando, aí ninguém fala nada. Oi. Não tem, Boa Claudete? tarde. Boa Ouvindo tarde. bem, secretário, boa tarde. Vamos lá, gente. A gente vai iniciar aí a nossa reunião de hoje. Hoje eu vou pedir aí para todos, a gente colocou a questão do tempo, né, de fala, conforme foi solicitado na reunião passada. Eu vou fazer o controle aqui, ou o Dantas também pode fazer esse controle, tá?
A pauta de hoje, ela é até, de certa forma, sucinta, porque... Oi, Mariana. Eu não estou conseguindo captar o áudio aqui na secretaria. Só um momento, rapidinho. Tá, joia. Aqui não está entrando som. A gente não consegue ouvir vocês. A gente fala, mas não consegue ouvir vocês. Só resolver esse probleminha técnico aí, a gente já resolve, tá? A gente já inicia. Mariana, dá uma olhada se não é nesse quesito aqui, ó. Clica aqui, aqui, e vê aonde que tá marcado o som. Agora foi. Beleza, então vamos lá. Retomando, pessoal. Já tinha feito o registro de presença, adicionando a presença da Claudete, nossa ilustríssima representante da AEAS, né? Eu vou tentar ser bem sucinto hoje na pauta, até porque estamos com algumas questões aí que são... que fugiram do escopo da mera questão da secretaria aí, a gente está tendo que fazer umas correrias que se iniciaram desde a época do plano diretor, tá? Então, a pauta, a gente tem aí a questão de tempo de fala, de questão do público presente, e aí eu vou já mencionar, registrando a presença do Curumba, representante da Associação de Moradores, tá? Então, a primeira questão aí é a aprovação da ata anterior, que foi disponibilizada, creio eu, já no grupo, tendo dois adendos a serem feitos ali, porque estava presente também o pessoal da educação e da saúde, mas como estava com problemas de internet naquele dia, ficou indo e voltando, né? E acabou não registrando a presença dessas duas pessoas. Alguém tem objeção à aprovação da ata? Fazer como os vereadores. Se alguém não tem objeção, a ata aprovada. Tá? Primeira pauta aqui, eu creio que o ideal seria eu passar toda a pauta de uma vez só e depois já deixar aberto para todo mundo ir discutindo, tá? Só para a gente dar uma certa agilidade. Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação, tá? E para isso, eu preciso pedir a autorização de todos vocês para que essas reuniões do Compema, que são gravadas aqui via Meet, que depois a gente possa deixá-las disponíveis no canal do YouTube do Meio Ambiente, ou mesmo até transmitir ao vivo, já que foi uma experiência muito positiva que nós tivemos com as audiências públicas. Tivemos participação popular, muitos acessos nessas audiências públicas. E a outra questão, que já vai entrar nas outras pautas aí, que é a formação de Câmara Técnica, tá? Principalmente para revisão do plano interno, tá? Do regimento interno. Por quê? Porque por mais que o Conselho de Meio Ambiente seja um órgão consultivo e de tema público, tá? Nós temos uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados e com itens que ainda não podem ser explicitamente publicizados sobre alguns riscos de, por exemplo, segredo industrial,
sobre exposição de dados pessoais. Então, a gente tem que refazer esse regimento interno e prever de uma forma correta que dê acesso à população, mas que em alguns tipos de licenciamento em especial, que isso seja feito com uma forma mais controlada, talvez até por uma reunião extraordinária, não sei quem vai criar aí, quem vai fazer parte dessa comissão, tá? Então, assim, esse item 2 seria essa parte de pedir a autorização de todos os componentes do conselho para que esses dados sejam publicizados no YouTube do Meio Ambiente de Embu Guaçu, tá? O terceiro item, que é o informes financeiros, eu venho informá-los que a Secretaria de Meio Ambiente de Embu Guaçu liberou, até o último levantamento que nós fizemos, R$89 mil em taxas ambientais de licenciamento, tá? Porém, nenhum centavo caiu na conta do fundo, tá? E dentro desse nenhum centavo, a gente está procurando os motivos, já acionamos o financeiro para fazer a correta transferência, mas um dos motivos era que a conta estava bloqueada por falta de movimentação, tá? Então, a gente entrou em contato com o banco, fizemos lá um Pix de R$1 e a conta agora está ativa novamente. Dentro desses informes financeiros, a gente vai publicar aí no Diário Oficial, a saber para todos, tem a contratação aí emergencial que a gente está fazendo de o laudo de estudo daquela rua do Jardim Brasil, tá? A Svartman lá. A justificativa de ter que contratar um laudo é simples, tá, gente? Eu poderia fazer esse laudo, mas como que eu posso fazer um laudo e eu mesmo julgar o laudo? Aí daria conflito de interesses e possivelmente isso seria barrado futuramente por alguma ação judicial ou até mesmo pela própria CETESB, tá? Então, a gente fez essa contratação. Também estamos em fase de contratação do curso para formação das crianças aí, depois eu já vou abrir para o Dantas explicar. Dantas, bem sucinto, tá? É um programa aí que eu vejo com muito bons olhos, já que temos que investir nas criancinhas, né? Porque o restante aí já foi meio perdido, né? Também a contratação de um curso para ser dado aos funcionários da prefeitura para, pelo amor de Deus, eles pararem de cortar a árvore da forma errada, ou seja, para que seja dado o curso de poda conforme a ABNT, tá? Temos uma ABNT específica, que são as normas de corte e poda de árvores, manejo sustentável em florestas urbanas, tá? Isso tudo dentro, é claro, de um projeto de lei que será encaminhado para a Câmara sobre o Programa Municipal de Arborização Urbana, tá? Quem quiser já conhecer um pouquinho do que a gente está querendo fazer, na frente da Secretaria de Meio Ambiente, a gente já colocou ali 4 árvores de compensação ambiental, tá? No tamanho adequado, com a metragem adequada, espécie adequada, com todos os parâmetros de normas e manuais de arborização, tá? Aí, nós já abriremos uma discussão na sequência, temos o item 4, 5, 6 e 7, que é formação de comissões, tá bom? Então, para a gente não incorrer nos mesmos erros e riscos do passado, nós precisamos fazer aí uma comissão técnica para planejamento dos eventos da Semana da Água. Nós precisamos de uma comissão técnica para já planejar a Semana do Meio Ambiente e a Conferência Municipal de Meio Ambiente, a data ainda a ser definida, tá? A formação de uma comissão interna para a revisão do regimento interno e, por advento dessas questões de licenciamento que a gente acabou de dizer, nós também já precisamos fazer a formação da Câmara Técnica de Obras Viárias e Transporte. Por quê? Porque nós temos a bendita,
Rumo Logística. A bendita Rumo Logística querendo enrolar o município a todo e qualquer custo, e nós temos que essa comissão, dentro do possível, eu gostaria que elas também participassem como membros do Conselho de Meio Ambiente das reuniões técnicas que acontecem com a Rumo, tá? Até o momento, a Rumo não apresentou um projeto de verdade. Só apresenta alguns desenhos, situações, mas nada que realmente a gente consiga resolver. Então, na última reunião, a gente deu uma certa porrada na Rumo, explicando para eles que se eles querem começar essas obras no ano que vem, já era para ter os desenhos com a gente, porque essa questão desses viários, elas têm que passar no Conselho de Meio Ambiente, elas têm que passar por audiência pública, e aí eles acham que isso tudo é empecilho, só que eu bati na mesa, eu e o Marcos, novamente, explicando, não vamos aprovar qualquer coisa de qualquer jeito só porque vocês têm pressa. Então, se vocês têm pressa, apresentem logo o projeto, tá? Então, são essas 4 comissões aí, tá? Que a gente precisa formar. E aí, eu já vou abrir para quem quiser se inscrever aí nas comissões, tá? Basicamente, a comissão vai cuidar de todo o planejamento, não vai ter interferência. A única interferência que eu vou impor é a interferência orçamentária, tá? O que depender de trâmites internos da secretaria, aí a comissão passa para a gente faz as tratativas, tá? Claudete, você, meu amor, você já é basicamente da comissão de obras, né? Não tem como você fugir, né? Eu quero a Rumo. Ô, Beleza. Ivan, Oi. faz uma gentileza, faz a chamada, que agora já deu tempo de todo mundo estar presente para ficar gravado, as pessoas que estão participando. Ah, sim, calma aí. Deixa eu só mudar aqui. Vamos lá, Claudete Ayais, presente. Elisângela, Educação. A Glória, da Agricultura. Vamos lá. Faturamento EG é a Saúde, né? A Natiele. A Glória Queiroz, o Corumba da Associação. O Viva Brasil Dantas. E outros membros aqui presentes como visitantes, tá? Esther Paori e eu, é claro. Tá? Então, vamos lá. Tomando nota aqui, Claudete. Então, a Rumo está dentro do Obras, né? Está dentro Isso. da... Obras viárias e transporte. E obras geral, né? Porque isso é normal. Boa tarde, tudo bom? Estão me escutando? Vamos E sim. na chamada pulou eu, Aldrey. Aldrey, Associação Agroecológica do Vale Florido e Paulistinha. Sim, Alga, a gente está fazendo Presente. membros, a senhora está como visitante. Aldrey Costa, por favor. Sim, a senhora está como visitante. Agradecida. Quando que começa essas reuniões com a Rumo? Elas já estão ocorrendo e, infelizmente, de vez em quando, assim, a gente é avisado em cima da hora, tá? No dia. É claro. Ontem mesmo eu estava em outra reunião, me ligaram que eu tinha reunião com a Rumo. Eu falei assim, na minha agenda, não. Você vai marcar em cima da hora. Mas aí a ideia é que a gente pegue essas reuniões, eu consiga passar para quem vou fazer parte dessa comissão de obras, para que se programe de estar, tá? Geralmente ali no gabinete. Quem mais vai participar aí do transporte? Dantas? Você tem... Dantas. Boa tarde a todos. Tá joia. Seu Corumba, o senhor tem disponibilidade? Sim, claro, fica à vontade aí numa comissão que vocês acharem mais adequada.
Tá, então, eu formando aí a comissão de obras, o Claudete, o Dantas e o Corumba, tá? Aí agora eu preciso, para a semana do Dia da Água, um planejamento estratégico aí. O Dantas, a sua suplente não está, mas eu acredito que você poderia indicá-la, né? Agora, você fala, é agora, não é? É agora? Não, a suplente do Viva Brasil, a Loren. Da associação, sim, perfeito. Só a questão que, assim, mês que vem, ela já está indo para COP, né? Não tem importância. Possivelmente mês que vem, até por conta da COP, e de outros eventos aí, em especial de licenciamentos, a gente não terá a reunião do mês que vem, tá? Possivelmente. Até próximo à data, eu confirmo com todos, tá? Então, Loren... Agora na comissão de água. Dantas, eu ia colocar você em tudo, quase, viu? Não sei se você vai ter pé para cobrir tudo isso. Elisângela, da Educação, você tem disponibilidade de ajudar a gente no planejamento da Semana do Dia da Água? Sim. Loren, Elisângela... Lógico que vocês vão fazer... Na comissão da água, porque a gente está com uns projetos aí também, pegado, já que está a Lorena, né, representando, mas a gente vai estar, de alguma forma... Tá, joia. Tá. Elisângela... E aí, gente, não faz parte aqui do conselho, mas quem coordena essas questões de educação ambiental dentro da secretaria é a Sheila. Então, eu vou colocar a Sheila aqui, porque ela que faz a interlocução aí com a educação ambiental, tá? Agora, precisamos de uma comissão para reformular o regimento interno. Quem se dispõe? Esse daí teria que ser mais uma área. Não tem ninguém da advocacia, né, para nos ajudar? Quem coloca aí? Quem tem afinidade? O seu Corumba tem afinidade com questão legislativa, né, seu Corumba? Sim, eu conheço um pouquinho de legislação a respeito. Claudete, você também pode participar? Eu não sei como é que vai estar de tempo. Não sei se eu consigo. Tá. Glorinha, você pode ajudar? Uma pessoa que eu não sei, não é do grupo, mas o que estava aí aquele dia, o Júnior, poderia estar dando uma força. Tá, eu não sei se ele pode entrar em contato. Na verdade, o Júnior Eu vou colocar ele via secretaria como interlocutor, tá? Tá, Tá. Obra já foi. E aí a gente tem um grande desafio aí a cumprir, que, em tese, tá, era para estar ocorrendo aí há muito tempo em Bugaçu a Conferência Municipal de Meio Ambiente. E até o ponto que eu saiba, a gente só fez conferência de meio ambiente consorciado, né, junto com o Conisud. E eu não acho justo para a cidade do nosso tamanho, do nosso porte ambiental, a gente não ter a nossa própria Conferência Municipal de Meio Ambiente. E aí eu preciso de uma participação um pouquinho mais ampla aí dos membros aí, para organizar, definir calendário, definir palestras, definir ações que a gente vai ter aí para essa semana. Não sei se a conferência pode ocorrer na Semana do Meio Ambiente, porque ela tem um prazo federal para ser cumprido, e ainda não saiu o edital da Conferência de Meio Ambiente do ano que vem. Mas, geralmente, ela gira ali por torno de maio, junho, no mais tardar. Tá? Então, já temos que planejar, convocar, verificar questões orçamentárias para pagar palestrantes, orçamento aí, lançar um edital, né, fazer uma concorrência pública aí para saber quem que a gente vai chamar, tá? Então, aqui eu já coloco o Dantas logo de cara, até porque ele é um dos delegados aí do meio ambiente, que fez parte da Conferência Nacional, tá, de Meio Ambiente. Tá? Vamos fazer.
Só a preocupação é questão da data, tá? Só colocando uma observação, porque realmente semana do meio ambiente é muito cheia para todo mundo, né? Isso. Temos palestrantes, para quem vai estar compondo, você agendar também as datas, mas vamos só observar essa questão, quando a gente pode ir. Então, essa conferência aqui, que a gente vai fazer, essa comissão agora, ela vai fazer as duas coisas, tá? Tanto a conferência de meio ambiente, quanto planejar a semana do meio ambiente, para que a gente tenha um real movimento na cidade na questão ambiental, né? Aí eu vou colocar aqui a Esther, porque é a Esther que vai ter que dizer não para todo mundo, né? Glória, você tá junto também, nem adianta dar risada. Ah, verdade. Tá vendo? Eu tava rindo, é da pobre da Esther, coitada, que vai ter que ser coronel. A Esther vai dizer não para todo mundo. E aí, Esther, a gente te ama. e aí quem mais? Fala dessa história, né? Eu creio que aqui eu também, a Lauren também vai ser bem útil aqui. Lógico, depois, gente, a gente está formando a comissão aqui, eu estou colocando gente que não está presente, mas depois eu vou comunicar e a gente aprova na próxima reunião, tá? Ou aprova no grupo mesmo lá, ó, gente. O grupo foi formado ali exatamente para tomar algumas decisões sem a questão da própria reunião aqui, né? Pra algumas coisas emergenciais, como essas formações. Elisângela, tem disponibilidade de ajudar a gente aí? Educação sempre foi parceira, dá cadeira para gente, ajuda com escola. Sim, mas a gente só precisa ver a questão dessas datas depois. Tá, não, aí as comissões vão formar aí o melhor jeito de trabalhar, se vai ser online, com reunião de meia hora aí, numa data que vocês quiserem. Cada um pega o contato do outro ali e se organiza. Eu quero ter o mínimo de interferência nisso. Ok. Então, sim. Eu acho que pode colocar também no meio ambiente, na comissão, Tá, na joia. conferência. Porque esse vai ser um trabalho bem grande, né? E é um movimento bem complexo. Uma sugestão, esse item 4 e item 5, que são Semana da Água e do Meio Ambiente, como vai ter a conferência, ela abrange, poderia deixar os externos aqui, e tipo, o Diego podia subir para o meio ambiente e descer a Elisângela, para ela não ficar com tanto compromisso. A gente deixar essa parte mais com o pessoal que está fazendo a gestão aqui, que é a Sheila, a Zilda, a Mariana, que a gente já tem essa interlocução, e embaixo na conferência, deixar as pessoas para monitorar o nosso trabalho. Acho que ficaria legal, né? Vocês concordam, gente? Beleza. Pode ser. Então fechado. Pessoal, vou descer a Lore e a Elisângela para a conferência e vou deixar a água e o meio ambiente com os funcionários, com os comissionados aqui da secretaria. Tá joia. E aí, ver se também quer participar o Lucas, que é do turismo lá, que está fazendo bastante atendimentos, bastante considerações. Ele foi bem assim, proveitoso nas nossas audiências. Eu acho que a gente vai ter uma vista diferente para essa parte de ações do meio ambiente, da água, tudo com ele. Isso. Por causa do turismo. Pessoal, a Esther me lembrou do Lucas do turismo, eu lembrei de outro fator, tá? Possivelmente aí eu vou jogar no grupo e no Drive uma minuta aí de lei para reformar esse conselho, tá? Para reformar o conselho. Esse regimento interno ele é extremamente importante, porque a gente precisa tirar o CNPJ do conselho, a gente não tem ainda, tá? Mas no grupo lá eu já vou passar que a gente decidiu aqui, e cada um se organiza lá, o que precisar da secretaria, é só agendar. Se precisar usar o espaço nosso para reunião, é só agendar também, tá tudo liberado para isso. De minha parte, era só isso, está aberto aí o tema livre, peço a todos aí que se atentem ao tempo, conforme diz o regimento aí, visitantes devem solicitar a palavra, devendo ser concedida via presidência,
Então, deixo aí 10 minutos para quem se inscrever primeiro, que não tem uma ordem de inscrição aqui, ninguém levantou a mãozinha, então tá livre. Alguém tem algo a se manifestar? Eu quero só falar uma coisinha aqui para deixar já gravado, para ficar fácil na hora de emissão da ata, pode ser? Sim. Ó, formação da Comissão Técnica da Água. Glória, Sheila e Lucas. Isso. Meio Ambiente, comissão Zilda, Diego e Mariana. Comissão Técnica para Revisão do Regimento Interno. Columba, Júnior, nós vamos perguntar se ele vai aceitar. Isso. Obras Rumo, Arquiteta Claudete, Dantas e Columba. Isso. E para a Conferência Municipal do Meio Ambiente, aí nós colocamos a Lore, a Glória, a Esther, a Claudete, o Dantas, se puder também. O Lucas. E o Lucas. Tudo bem? Tudo jóia. O senhor Rangel pediu a palavra. O senhor tem 10 minutos, tá, senhor Rangel? Legal, obrigado, presidente. Obrigado a todos pela atenção, pela palavra. Vou comentar rapidamente, né, agradecendo, em primeiro lugar, né, a oportunidade de participar, de poder acompanhar a reunião de vocês. Vários dos temas aqui, fico muito feliz, até secretário, né, diretor Esther, são muitos temas que eu venho cobrando desde 2019, de gestões anteriores, né, como a própria reforma do Conselho, como o secretário acabou de mencionar, eu já tinha compartilhado nas gestões anteriores, existe até uma orientação, não é uma norma, mas uma orientação de que cidades acima, se não me falha a memória, de 70 mil habitantes, devem ter uma quantidade de 13 membros no conselho, né, então, e a questão que vocês têm no conselho hoje, né, do Rotary Club também, que fica muito engessado com o nome dessas entidades, eu vinha sugerindo para gestões anteriores de que fosse alterado não ao nome da entidade, mas ao Cadastro Nacional da Atividade Econômica, pelo CNAE, talvez viabilizasse outras entidades também de participar, talvez o OAB, por exemplo, como entidade associativa, que entra no mesmo CNAE do Rotary Club, ou semelhante ao do Rotary Club. Então, essa questão da reforma é muito importante. Eu só queria comentar aqui, né, secretário, dona Esther, de que existem, vocês sabem melhor do que eu, que existem muitas leis, algumas até antigas, que não são regulamentadas, mas existem algumas mais recentes, que também não são regulamentadas. Eu vou citar aqui rapidamente, e depois eu encaminho via chamado Neove ou por e-mail para a secretaria, só para ficar registrado. A questão do... Sim? Deixa eu só te interromper um pouco, desculpa, perdão. Se o senhor quiser também já escrever elas aqui no chat, também fica registrado, tá? Ah, maravilha, eu copiei e colo aqui, já está tudo anotadinho. A questão dos agentes voluntários de proteção ambiental, né, é competência prevista na lei do CONPEMA, mas até hoje não é regulamentado. Eu vivia perguntando para os secretários anteriores como é que eu posso virar um agente voluntário de proteção ambiental pelo CONPEMA. Não tem regra, não tem regulamentação. Em 2023, o vereador Maicon apresentou um projeto de lei, que virou lei em 2024, que também cria os agentes de proteção ambiental. Então, hoje em Bugaçu tem pelo CONPEMA, os agentes voluntários de proteção ambiental, e pela lei de 2024, também agentes de proteção ambiental, mas nenhuma das duas leis é regulamentada até hoje. Então, talvez esses agentes voluntários de proteção ambiental possam ajudar, né, de forma até incentivando a participação ambiental e ajudar o CONPEMA em alguma dessas atividades que vocês elencaram agora. Outra lei que também não é regulamentada, na verdade não a lei, é o artigo 31 do Código de Meio Ambiente, que é o que cria o selo verde, que eu vejo como um fator muito importante que pode incentivar a reciclagem, o ecoturismo, a manutenção de vias públicas, né, de limpeza urbana e conscientização em geral, até nos córregos, mas hoje não tem regulamentação de como isso é feito, de como é concedido, e pelo próprio Código de Meio Ambiente também é competência do CONPEMA avaliar quem recebe o selo verde, e até hoje também, pelo melhor do meu conhecimento, ninguém na cidade nunca foi agraciado com o selo verde. Isso seria importante até para os agricultores também, para conseguir linhas de crédito, talvez, junto aos bancos. Os bancos concedem para quem tem esse tipo de certificação. O programa Raízes da União, que a gente conhece bem em Bugaçu, é muito importante, e, na verdade, a União Química criou esse programa Raízes da União para conseguir o equivalente a esse selo verde na cidade de São Paulo. Então, impactou bastante em Bugaçu, nos ajuda bastante, e eu vejo isso como muito importante para a cidade, a regulamentação desse selo verde. Em relação ao viveiro municipal, isso também é uma crítica que eu tinha na gestão anterior quando foi implementado, é uma iniciativa fantástica, muito boa,
Porém, a Lei 2.413 de 2010 diz que o viveiro deve ser implementado em uma área alugada ou adquirida pela prefeitura para esta finalidade. Então, é o que eu vinha questionando a administração anterior. Por que compartilhada com o Museu Municipal? Pelo meu conhecimento, é uma área da educação e não da Secretaria de Meio Ambiente. Então, como que isso se enquadrava o viveiro estando instalado junto com uma instalação em uma área da Secretaria de Educação? Talvez um simples ajuste de lei poderia resolver o problema, mas só para trazer esse ponto para reflexão também do Conselho. Outras duas leis que também não são regulamentadas pela Prefeitura até hoje é o Cadastramento e Monitoramento de Proteção, Conservação e Recuperação das Nascentes, é a Lei 3.147 de 2022. Eu também vejo os agentes de voluntários de proteção ambiental como podem ajudar a Secretaria, com a orientação da Secretaria, como identificar nascentes, como fazer um cadastro inicial para depois a fiscalização ir lá, confirmar, criar um mapa que seria importante também até para a nossa parte de ecoturismo, mas não é regulamentada essa lei até hoje. Uma outra lei também que não existe, não está sendo cumprida, é a Lei 3.150 de 2022. Essa é um pouco mais ampla, mas também impacta diretamente o Conselho de Meio Ambiente, porque essa lei é a que diz que deveria existir no site da Prefeitura uma página dedicada às informações dos conselhos municipais, as atas, links de vídeo, composição do conselho, e até hoje não existe também essa página dos conselhos municipais. Também eu fiz essa crítica também lá no Conselho de Turismo, e repito, né, o apoio aqui do secretário Ivan, para que a Prefeitura possa, o mais rápido possível, criar essa página com informações tão importantes dos conselhos municipais. Em relação à Lei 2.406, também é pouco conhecida, né, mas é o calendário de datas alusivas ao meio ambiente. É uma pergunta que eu faço para muita gente. Por que dia 25 de novembro é o dia do Rio em Bugaçu? Eu confesso que eu pesquisei, procurei bastante, não descobri por que dia 25 de novembro foi escolhida como data do Rio em Bugaçu. Mas esse calendário é bastante importante também, até para o calendário de 2026 e futuro, secretário, que era pouco observado nas gestões anteriores. Por mais que eu viesse sempre com papel nas reuniões do Compema, poucas atividades eram realizadas com base nesse calendário de datas alusivas do meio ambiente, é a Lei 2406 de 2010. E, para finalizar, nessa questão do calendário e das datas do meio ambiente, eu também faço parte do Conselho de Turismo, representando o segmento de guias de turismo e agências de viagens com o nosso presidente, Ayo Dantas, e a portaria número 6 de 2025 do Ministério do Turismo é a que determina como acontecem as liberações de recursos do Ministério do Turismo. Então, 90% dos recursos do Ministério do Turismo, anualmente, só podem ser destinados às cidades que fazem parte do mapa do turismo, que a Secretaria de Turismo, Lucas, o Everton, já estão trabalhando para poder reincluir a nossa cidade. E reincluindo, a gente pode pedir recursos, inclusive para a Semana do Meio Ambiente, pode se enquadrar como fomento a eventos turísticos. Então, a cidade, o município de apoio ao turístico, pode pleitear até R$695 mil por evento para realizar nessa categoria. Então, talvez utilizando o turismo, o mapa do turismo, como fonte de recursos para algumas das atividades do meio ambiente. E também essa portaria, existe lá o item turismo responsável e sustentável. Aqui não existe uma limitação de valor, como essa anterior que eu comentei, mas tem um item muito interessante que diz que podem ser destinados recursos para apoio ao desenvolvimento de estudos e projetos que apresentem soluções para problemas ambientais e de segurança, ou de um deles, que possam impactar o ambiente turístico em orlas, serras, florestas e afins. Então, eu vejo ali nessa portaria do Ministério do Turismo várias oportunidades para que o meio ambiente também possa receber recursos e auxiliar ainda mais nessas atividades aí do meio ambiente junto ao ecoturismo. É isso que eu queria falar rapidamente, eu vou copiar e colocar tudo aqui na conversa. Obrigado pela atenção, parabéns a todos. Obrigado. Seu Rangel, você pode já colocar as leis aqui em ordem, porque para a maioria delas já tem a resposta prontinha, tá? Creio que você vai ficar muito feliz, tá? Nós hoje aqui na Secretaria do Meio Ambiente, nós estamos aí com muita demanda exatamente por falta de regulamentações, tá? Então, eu tenho uma pastinha junto com a secretaria, que está lá, Leis em Bugaçu, só ambiental. Tem uma boa quantidade ali que, sinceramente, é para revogar, porque fizeram lei com 3 artigos. Então, lei com 3 artigos, para mim, não é uma lei, né? Embora
formalmente aprovada, tudo mais, não tem a esse nível também, né? Mas vamos lá, a primeira é Compema. Compema está desatualizada, é uma legislação que eu não sei como que teve um parecer jurídico favorável, porque em legislações você não coloca nome de empresa, porque isso é puxar sardinha para alguém. Em legislações, sim, você coloca atividades, né? Por exemplo, os quinais, que o senhor bem mencionou. Bem como vincula diretamente, limita os tipos de associação, limita a questão de participação intersecretarial, inclusive. A época do Compema, o meio ambiente era turismo também, né? Então, hoje nós precisamos do turismo, mas pela lei eu não consigo colocar ninguém do turismo no conselho. Mas quer alguma coisa maior do que o turismo dentro do conselho? Né? Então, essa minuta já está sendo reescrita. Dentro das legislações aí que a gente trabalhou na secretaria, a gente redigiu aí o Fundo de Saneamento Básico, enviamos para a Câmara, foi aprovado, também fizemos o decreto regulamentador deste fundo, tá? Na questão aí do programa de agentes ambientais voluntários, eu tenho um grave problema com isso, tá? Eu tenho um grave problema porque a lei, além dela ficou muito vaga, ela não delimitou exatamente o que é um agente voluntário, né? Então, a bem da verdade, a ideia que a gente estava tendo na secretaria não era nem regulamentar essa lei, era reescrevê-la, com mais profundidade, finalidade, para dar mais segurança jurídica, até para, por exemplo, eu quero colocar o senhor como um agente voluntário ambiental. Qual é a sua responsabilidade? Qual que vai ser a minha responsabilidade ante a você? Na lei não tem, e por decreto você não pode criar, porque aí você foge do escopo da teleologia. Teleologia é aquela ciência que fala que você não pode fugir do que a lei está querendo explicar. É o que no Senado, na Câmara, eles fazem muito, que é colocar jabuti, né? Como que o jabuti subiu na árvore? Alguém colocou ele lá, né? Do selo verde, eu não vou nem falar que eu vou regulamentar ele, porque essa lei 2109 é uma delas, deixa eu usar um palavreado menos ofensivo. Ela é arcaica, pronto, para não xingar mais, né? Ela é arcaica e já está sendo reescrita, tá? E a parte do selo verde é outra lei, que também já está sendo escrita, tá? Por que que nada dessas questões ainda foram para frente? Simples, porque dentre todas essas leis, a gente está trabalhando a lei mais urgente e emergente agora, né? Que é o plano diretor. Então, assim, já está com 260 páginas e aumentando. Então, essas questões estão sendo tratadas em questão de reformar realmente o arcabouço legislativo, porque quando eu mandar essas reformas legislativas, eu já vou mandar ela com um decreto escrito, para não ficar perdendo tempo de ficar lá 90 dias regulamentando. Então, eu já vou pensar a lei, aqui a gente pensa assim, a gente já pensa a lei com qual é a reforma necessária e com qual é a regulamentação possível. Porque eu não vou colocar um artigo na lei que eu sei que eu não consigo cumprir via regulamentação, né? Mas se a questão é essencial, eu vou ter que criar uma outra lei para tentar chegar naquela finalidade, tá? E sim, a gente já está aí com o planejamento do selo verde municipal e com a medalha de amigo ambiental, tá? Tanto para empresas quanto comércio, quanto para pessoas mesmo, né? O último item aí, eu vou compartilhar a tela, e aí isso aqui é uma informação interna, mas como é uma questão de Ministério Público e não é uma questão sensível, eu vou partilhar com todos, tá? Só para ter uma noção, a questão das nascentes, infelizmente, é uma questão muito complexa, tá? Porque no direito ambiental, nós temos que entender o seguinte, a legislação ambiental, ela é concorrente e suplementar, tá? Eu nunca posso criar algo que não foi restringido por cima, tá? Então, o que que acontece nessa questão dessa legislação do olho d'água? Ela é um risco às nascentes, tá?
É um risco às nascentes por um simples detalhe. Primeiro, a posse dos corpos d'água não é do município. O município não detém direito nenhum sobre corpos d'água, tá? É até engraçado que o vereador pediu para mim se eu não podia aprovar um desassoreamento ou uma canalização. Eu falei, não. Eu posso aprovar intervenção na APP, eu posso aprovar obras na APP. Uma vez que você colocou uma colher de pedreiro dentro da água, eu já estou fora da legislação. Por quê? Porque as superfícies, as águas superficiais subterrâneas do Brasil pertencem à União. E a União concedeu o direito ao Estado. E aí é uma doutrina jurídica que diz que um direito, uma vez concedido, não pode ser reconcedido. Eu vou dar um exemplo básico sobre essa questão, né? Isso aqui foi a resposta que a gente mandou para o Ministério Público, porque a gente tem uma questão de competências conflitantes, tá? Quem tem o direito de falar isso é uma nascente, isso não é uma nascente? Eu, como biólogo, eu posso ir ali no mato e ver um olho d'água. Eu, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, eu não posso falar que aquilo é uma nascente se o Estado, IGC, não me disser que aquilo é uma nascente. Isso eu explico porque tem uma obra aí no centro de Embu-Guaçu que todo mundo criticou, inclusive eu, quando eu vi inicialmente, que é ali na Maria das Dores Delfim, né? E aí vem um Ministério Público daquilo me pedindo para atestar se é rio ou não. E eu respondo para eles, eu não posso te atestar se é rio ou não, porque quem faz isso é o Estado, é o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo. Orientei aos requerentes que entrassem no Estado, fizeram lá, pagaram as taxas, o Estado veio e definiu que ali não é um rio. Aí todo mundo fala assim para mim, mas você concorda? Eu falei assim, não é questão de concordar ou não, é questão de um laudo técnico, de um corpo técnico competente para aquela finalidade, tá? Então, embora eu tenha uma questão já, deixa eu aumentar aqui, que eu acho que ficou pequeno para vocês, né? Isso. Ó, a questão aqui que eu tenho, aumentou? Sim. Eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo vocês, tá? Publicização responsável e risco de exposição de coordenadas sensíveis, tá? A divulgação indiscriminada de coordenadas precisas de nascentes pode induzir a visitação turística desordenada e comprometer o bem ambiental. O decreto estadual que rege o DE, SP, SCE, expressamente admite exceções de sigilo, quando imprescindíveis à segurança da sociedade, do Estado, proteção dos dados pessoais, tá? Então, aqui é um risco que a gente tem que calcular quando a gente publicar esse decreto, porque a gente tem plena certeza que a nossa fiscalização não vai dar conta, tá? Lembrando que a Secretaria de Meio Ambiente não é um órgão fiscalizador, tá? Deixar bem claro novamente. A Secretaria do Meio Ambiente não detém poder de polícia, segundo a legislação. Segundo a Lei 175, segundo a legislação do Poder de Polícia, segundo o Código Tributário Nacional, no seu artigo 78, tá? Então, o que a Secretaria do Meio Ambiente fiscaliza? Ela fiscaliza o que ela deu de licenciamento. Se eu liberei uma licença para o senhor Rangel, para ele fazer uma determinada atividade, eu tenho que ir lá fiscalizar para ver se ele está cumprindo com os condicionantes disso. Embargo, sanção, multa e etc., não pertence à Secretaria de Meio Ambiente, e sim ao Departamento de Fiscalização, lotada na Secretaria de Finanças, tá? Então, ó, as outorgas, tá? Não reconcessão de direito. A outorga do direito de recurso hídrico é atribuição estadual do Estado de São Paulo. Uma vez concedida, não pode ser reconcedida pela esfera municipal, sob pena de segurança jurídica. A atuação municipal volta-se ao ordenamento territorial, fiscalização ambiental e alimentação adequada de cadastro, sem interferir nas competências estaduais e federais de domínio, outorga, gestão de rede hídrica, tá? Então, o plano de trabalho sintético aí que a gente fez para 180 dias, tá? A gente está oficiando aí o IGC, porque o IGC financiou via FEIGRO
um mapeamento com satélite de todos os corpos d'água do estado de São Paulo, com um sistema que se chama LIDAR, L-I-D-A-R, que ele consegue ultrapassar a copa das árvores, bater no chão e mapear o chão, incluindo se no chão há água ou não, tá? É um sistema bem interessante. Então, a gente está nesse ponto aí. O que eu posso georreferenciar como nascente? Apenas e tão somente aquilo que o Estado já fornece, que ali é uma nascente, né? A minuta de decreto, tá? E uma síntese conclusiva, que é o que a gente está pedindo para o Ministério Público, tá? Então, a gente já tem mais ou menos uma minuta desenhada, porém, devido a essa insegurança jurídica, a cautela pede para a gente já não publicar automaticamente um decreto como esse, tá? É mais por objeto de cautela do que por inação, tá? Então, saneado todos os problemas aí de domínio de fato, a gente vai conseguir aí realmente fazer um decreto, tá? Fora que a gente depende aí de alguns sistemas também que hoje são nulos, né? Não existem na secretaria. É uma questão até que eu vira e mexe aqui, eu peço para o conselho, e esqueci de mencionar na questão financeira lá, quando eu abordei, a secretaria vai adquirir aí 2 computadores de alto valor, tá? Que é para conseguir girar alguns tipos de programas que são pesados. Em especial, eles vão ficar alocados em habitação e em obras, porque é quem vai dar o suporte para a gente para isso, tá? Que vai gerar aí ArcGIS, programas de topografia, o AutoCAD, Shapefile, e os computadores que hoje a gente tem, a gente liga um negócio lá para rodar e ele desliga. Ele não dá conta, tá? Infelizmente. Como a gente está com acesso ao fundo e a gente vai cobrar esses 89 mil que não caíram no fundo, tá? Em média, aí um computador desse, pela pesquisa que a gente fez, estava em torno de 12, 13 mil reais. O que acontece, tá? É uma questão que eu estou querendo solucionar, que via Mercado Livre eu consigo comprar mais barato, porém, via licitação eu não posso comprar via Mercado Livre. Então a gente está aí no imbróglio aí, para ver como que a gente faz alguma técnica que esteja dentro da legislação, que nos permita comprar mais barato um bem tão essencial, tá? Assim que tiver a solução, mando para todo mundo aí, espero que vocês aprovem a compra, bem como, Dantas, a questão da trituradora de material lenhoso, que também é uma compra que a gente quer fazer aí para deixar incomodato com a Ecovila e com a infraestrutura, para triturar os resíduos sólidos urbanos aí de poda, de lenha, de todas essas outras questões, para a gente realmente ter uma gestão de resíduos sólidos, tá? Então, eu finalizo aqui a minha parte, e já digo também, um convite a todos, que dia 8 agora, às 14 horas, teremos uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para a explicação, exposição e tomada de informações da população, porque nós estamos implantando o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Embu-Guaçu, e dentro desse programa já foi publicado o decreto 3030, que é o decreto sobre os grandes geradores de resíduos sólidos, tá? A saúde e a educação é importante estarem, porque a saúde e a educação são 2 grandes geradores de resíduos sólidos, e vai ter que pagar taxa diferente, e vai ter que fazer cadastro. Então, a prefeitura não se isenta de estar dentro dos grandes geradores, tá? Lógico que a gente vai ter o sistema interno da prefeitura para a gente mesmo preencher os informes, tá? Mas é isso, pessoal. Glória, você tem 10 minutos. Não, vou ser bem mais rápida do que isso. A respeito do triturador, nós aqui da agricultura, de repente, né, tentar uma parceria junto, já que se vocês forem conseguirem, porque nós temos muitos produtores que nos procuram em relação ao triturador justamente para
por conta dos materiais lenhosos para composto orgânico, né? Então, se houver essa possibilidade de incluir a agricultura nessa parceria, para a gente é bem importante também. Sinceramente, eu acho mais importante a agricultura e lá o Ecovila do que a infraestrutura, porque a infraestrutura eu não confio de deixar equipamento. Concordo, concordo. Vou deixar por dever de ofício, mas eu não confio, entendeu? Essa é uma questão. Em off idem. Seu Rangel, o senhor tinha mais uma questão, não? Eu consegui, pelo menos, te animar um pouquinho? Não, com certeza, obrigado, parabéns por tudo. A questão do fomento aos eventos, acho que isso até o Dantas pode contribuir muito mais como presidente do Conselho de Turismo. Obrigado, secretário. Tá, joia. Senhora Audrey, a senhora tem 10 minutos. Calma aí, deixa eu zerar o tempo aqui. Pronto. 10 minutos, dona Audrey. Audrey? Oi, boa tarde. Boa tarde. É que eu não sou muito boa de tecnologias, enfim. Deixa eu falar 10 minutos, né? Acho que eu vou falar menos. Boa tarde, meu nome é Audrey, eu conheço vários aqui. Quero agradecer o convite por estar nessa reunião e tem algumas coisas para falar rapidamente. Primeiro, me apresentar, evidentemente. Meu nome é Audrey Costa, eu sou agrônoma, sou ambientalista, sou permacultora e moro no Vale Florido, divisa Paulistinha Vale Florido. Esse ano, nós aqui do Vale, estamos fundando uma associação, Associação Agroecológica do Paulistinha Vale Florido. E é com muito prazer que eu estou contribuindo, tentando contribuir com a minha experiência para o desenvolvimento sustentável do município. O Ivan me conhece, algumas pessoas me conhecem de alguns encontros. Espera aí, Isa, minha cachorrinha. Deixa eu falar, dá licença. E estou acompanhando aí, e o Sítio Sonho Sagrado é um dos candidatos a virarem RPPN aqui do município, Reserva Particular do Patrimônio Nacional. Houve uma reunião na Assembleia, na qual foi muito proveitosa, enfim, e o nosso trabalho aqui no sítio tem mais de 15 anos, com educação ambiental, inclusive. Eu sou formada na Exalc USP, então aí, Dantas, se você quiser uma força aí para a conferência, conta comigo, eu conheço muita gente mesmo do meio ambiente, porque eu trabalho no meio ambiente há 40 anos, eu tenho 55 anos, é legal, né? Acumular muitas histórias na qual a gente vai poder compartilhar com o tempo, né? Com o tempo. Parabenizar vocês, todos vocês, porque não é fácil ser do meio ambiente, né? Não é fácil, vocês sabem bem disso. E finalizar falando que a gente aqui, por ser reserva, por tentar ser a reserva, né, do patrimônio, e temos nascentes, então essa questão das nascentes me interessa muito, e também a questão do triturador. Parabéns, eu acho que é um grande passo aí para muita coisa acontecer. E me colocar à disposição para a gente poder fazer um trabalho em conjunto muito bacana e poder fortalecer todas essas iniciativas e realizar muitas coisas, né? Tirar do papel, tirar das ideias, deixa eu até pegar minha anotação aqui que eu quero. O Rangel, prazer conhecê-lo, adorei sua fala, e eu quero fazer um gancho só com a questão que me toca a respeito da RPPN, porque foi levantado que também precisa de regulamentação municipal para acontecer. Então, eu posso ter um sítio maravilhoso, educação ambiental, agrofloresta, hortas mandalas, galinhas felizes, muita coisa, e aí parar nessa questão que não tem regulamentação. Sei que alguma coisa já está sendo feita, viu, Ivan? Estou aqui, estou com a Sandra, estou junto dela, acionei as pessoas que eu conheço nessa área, conheço muitas pessoas, eu realmente... o que eu posso fazer
é junto com outras pessoas, né? Eu acho que eu não estou sozinha nessa minha fala, eu gostaria que vocês entendessem isso. Eu trabalhei quase 20 anos na Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Então, eu posso contribuir muito, estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. Sabem que vocês podem contar comigo. A gente está no grupo e eu quero solicitar aqui formalmente, Ivan, que aquele grupo a gente possa ter liberdade de falar muita coisa, mas que você coloque lá alguém, seus assessores, o pessoal aí, mais informações para a gente poder acompanhar realmente. Não adianta só um post, ó, assembleia, reunião tal, reunião tal. O resíduo é uma coisa que muito me interessa. Inclusive, eu estava falando com o vereador Isaías, essa questão que também interessa a ele, e estou querendo também ficar a par, né, das coisas, para ver de que forma eu posso contribuir. Por enquanto é isso, muito obrigada, e só queria registrar isso, que acho que a gente está num bom caminho, e quando pessoas se juntam para conseguir realizar coisas, as coisas boas acontecem. Muito obrigada. Tá certo, dona Audrey, obrigado. Eu não esqueci, Rangel, quando a dona Audrey começou a falar, eu lembrei de um fato aqui que você mencionou, a questão do viveiro, tá? A nossa ideia realmente é modificar essa questão de viveiro e termos mais viveiros, tá? A gente já está estudando uma área no Cipó, uma no Sapateiro, tá? Quem sabe a gente consegue aí também para o lado do Vale Florido, mas ter um viveiro realmente estruturado, porque o viveiro ali, a gente tem que agradecer muito, por exemplo, a dona Alve, que ajudou muito a gente no começo do ano aí, tá? Quanto à questão de comunicação, infelizmente, a gente ainda vai ser com uma certa falha, por um detalhe, assim, que foge um pouco do simples querer nosso, tá? Nós temos que nos comunicar pelos canais oficiais, tá? Que aí, no caso, os próprios oficiais da prefeitura. E, na atualidade, eu não posso sobrecarregar mais os meus funcionários, tá? Chegou uma pessoa até a falar assim, se ele está fazendo 2 serviços, pede para fazer 4. Eu falei assim, a eficiência do burro diminui conforme a carga, né? Hoje, a gente está num processo na secretaria, incluindo ontem, foi um mutirão, todos os funcionários estavam na secretaria trabalhando no feriado. Por quê? Porque a gente está digitalizando todos os processos. Estamos acabando com papel. Em breve, processos que tenham que dar entrada no meio ambiente não vão necessitar mais de tanta papelada. Então, assim, a gente está atacando os gargalos mais efetivos, assim, mais problemáticos, que geram mais danos para a secretaria. Por que a digitalização? Porque metade das coisas de Ministério Público que a gente tem, a gente não acha arquivo. Então, assim, se o sistema Conan permite que você digitalize tudo e guarde nele, por que que a gente ainda está com papel para se perder, né? Então, eu não vou conseguir, dona Alde, imediatamente, assim, ter uma assessoria, uma comunicação tão rápida, né? Só um exemplo para vocês, enquanto eu estou aqui, eu não sei se vocês ouviram, o telefone já tocou 4 vezes, 2 é da Procuradoria, outro é do Controle Interno, eu estou segurando essas partes, assim, enquanto eles estão fazendo essa outra questão. E nem sempre a gente tem uma velocidade tão grande quanto gostaríamos de ter nas comunicações, tá? Mas sim, eu tinha me esquecido, esse é o termo correto, de fazer o post da questão dos grandes geradores. A gente teve aí uma semana bem complicada, a Glória e o pessoal da Educação e da Saúde sabe muito bem. A gente teve aí amontoado PPA e orçamento. E eu amontoado PPA, orçamento e plano diretor e Ministério Público. Então, acabou sobrecarregando um pouco, né? Mas creio eu, dona Alda, que em breve já teremos uma melhoria nessa questão também, tá bom? Posso falar um pouquinho? Sim, Esther, a dona Alda tinha levantado a mão. Desculpa. Pode replicar, dona Alda. Não, é rapidinho, é só a questão do viveiro. O viveiro que a gente fez, quer dizer, eu enquanto associação, a gente subiu um viveiro lá no museu,
porque as mudas estavam lá, várias desprotegidas. Mas eu quero reforçar que é um viveiro provisório, evidentemente, só para abrigo delas, e que fez muito sucesso lá, o pessoal gosta muito de frequentar, deixo aí registrado, e tem a doação de mudas, que também é um programa aí do município muito bacana, tem que ser reforçado, divulgado, e que mais... Ivan, você está falando que vai fazer outro viveiro, enfim, mas deixa um viveirinho lá, então faz que nem o Rangel pediu, regulamenta que lá na cultura, faz um negócio para deixar adequado e que tenha um viveiro lá. Por quê? Eu só vou justificar isso, porque lá é um lugar histórico, é um lugar da gente resgatar o passado, e um viveiro é uma coisa de futuro, para a gente planejar e executar nosso futuro. Uma coisa está engatada na outra, isso serve de educação ambiental. Depois o Dantas está aí, se ele quiser falar alguma coisa a respeito disso. E para finalizar, a respeito do grupo, é que eu tenho dificuldades, Ivan, de entender. Se você puder mandar um áudio, tal, ou alguém, não precisa ser você, eu tenho certeza que você é muito ocupado, porque eu conheço Embu Guaçu e as necessidades na área ambiental. Mas, enfim, voltando, tem a Mariana, tem a Sheila, tem a Estela, tem todo mundo, explica para o Dantas explica para a gente. O que a gente precisa é fluir a comunicação para a gente poder avançar. E a gente está avançando, mas vamos avançar só um pouquinho mais rápido, porque a urgência climática está pedindo. Não sou eu, nem a nossa associação, mas é para o bem da humanidade. Era isso que eu queria falar. Gratidão. Perfeito, Donaldo. Não é nem urgência mais, né? Já é catástrofe, cataclismo, alguma coisa do gênero, tá? E sim, a questão do viveiro lá não é a intenção nossa tirar, tá? A intenção é melhorar, sempre, tá? E a questão das RPPNs, o plano diretor já tem uma previsão para essa questão, e já é uma lei que vai ser derivada também do plano diretor. Então, assim, eu consegui ter a proeza de fazer uma lei que vai me dar mais trabalho em fazer leis, né? Mas tudo bem. Não vamos fugir de serviço, né? Esther, você que ia falar? Isso. Posso falar? Pode. Eu quero agradecer a participação do Rangel, da Audrey, porque, pelo que eu entendi, são os dois que estão de externo, de convidados, da forma que está sendo pontuado, né, do jeito que foi solicitado, foi participado, e convidá-los, porque nós estamos com dificuldade de telefone, de comunicação, então vocês têm a porta aberta da Secretaria de Meio Ambiente para vir até nós, reforçar o que foi solicitado, nos cobrar, ver a fase que a gente está correndo atrás dos seus pedidos e de outros que também estão sendo feitos, né? Que agora a gente está recebendo bastante informação via e-mail, via Instagram, Facebook, para a gente trabalhar juntos, porque vocês, com a experiência que vocês têm, com a disponibilidade nossa aqui e a boa vontade, toda essa dificuldade, ela pode ser minimizada. Algumas coisas a gente pode não conseguir de pronto, mas elas vão ser iniciadas e a gente vai monitorar. E ninguém melhor do que vocês, que tem todo esse embasamento, todo esse conhecimento, para nos ajudar a fazer esse monitoramento. E aprender com vocês também, porque nós estamos aqui, eu, pelo menos, estou aprendendo, né? E estou muito feliz de vocês virem até nós e pedir da forma que está sendo pedido, tá bom? E é isso aí, pessoal. Alguém, alguma questão a mais a tratar? Vou fazer uma colocação aqui, Ivan. Sim, Dantas. Então, só parabenizar as falas do Rangel, né? Foi muito bem colocada. Alves Eleito fez uma colocação muito boa. Eu só queria pontuar, até com o Rangel também faz parte do Conselho de Turismo, junto com a gente. Eu assumi recentemente a presidente lá, e o Rangel sabe muito bem disso, o pessoal que me conhece, a vontade de fazer de Embu Guaçu uma cidade historicamente conhecida como uma cidade ecológica. E essa conferência que nós vamos fazer, a primeira conferência municipal, vai ser muito importante, vai ser essencial para que nós estamos pensando em fazer. Então, e aí tem um convite para a educação e para a agricultura também, que está compondo aqui a mesa, para a gente fazer esse grande evento, tá? Então, o Rangel pode ter certeza que a gente vai fazer um grande evento
Aldo, obrigado por também por estar disposta a colaborar, a compor, fazer as palestras conosco, junto com a equipe. Aí tem outra questão que eu já trouxe, essas outras questões, que bem pertinente a questão do Ciro Verde, eu já vou sentar aqui com o secretário para ver também algumas questões para pontuar e melhorar aqui. E a questão do fomento do turismo, que você falou. Travou? A internet lá também tá essa maravilha. Poxa. É o presidente do Conselho de Turismo me boicotando, ó. Olha lá, boicotou. E a semana toda foi assim, internet, tá? Ô, Dantas, tinha cortado aí porque sua internet tinha cravado. A internet da secretaria cravou, de novo. Continua. Você estava... Dantas? Estou aqui, tá caindo a conexão, tá oscilando bastante. E continua. Tá. Sobre a educação ambiental, o Ivan comentou, fomos contemplados, também estamos sendo contemplados pela deputada federal em Brasília, 2 deputados que se contemplaram nosso projeto, e um deles está realmente esperando a votação popular, tem parceiro com o grupo, para que a gente possa fazer. Eu queria falar desse programa, junto com a Lorena, que está aqui presente, que ajudou a formar também o projeto. Não é só uma oficina, uma vivência. Ele é realmente um programa que vai meses, não vai só meses, vai anos, na verdade. Então, as crianças que vão passar pelo projeto vão se transformar em verdadeiros guardiões do planeta, mostrando que a cidade tem esses guardiões miris, que é o que a gente vai trabalhar, muito parecido com o bombeiro mirim, com a guarda mirim. Então, é muito parecido com o nosso projeto de educação ambiental, que é o que também o Cordial trouxe, que é o nosso agente ambiental voluntário. Então, essas crianças vão começar agora cedo, ser nossos voluntários, são os protetores que vão se preparar e vão levar isso para cá. Então, só queria reforçar e agradecer publicamente também aqui a Secretaria do Meio Ambiente por apoiar o nosso projeto, fazer com que a gente leve para as escolas, junto com a educação, e claro, voltando para agora, aí na agricultura, para que a gente possa fortalecer agora, porque tudo isso a gente não faz sozinho, tá bom? Mas era só isso mesmo. Eu gostaria de complementar. Lorena quer complementar também? Posso? Obrigada. Acho super importante essas falas, né, nos posicionarmos, como a Alda falou, na comunicação e também no Rangel, mas eu acho que o nosso diferencial aqui é a nossa qualificação técnica. Então, é importante ter essa pontuação técnica, senão ficam falas de politicagem, né? Acreditamos na política como uma política cidadã, mas a ideia é não ficar fazendo palanquice. E não existe programa de educação ambiental sem política pública. O que garante um programa, a sua permanência, a sua continuidade, a sua qualidade, são as políticas públicas para além do município. Então, sim, que bom que estamos conseguindo articular com deputados, e que bom que a Secretaria está nos apoiando, mas o que caracteriza um programa de educação ambiental é exatamente o financiamento, o vínculo com o Ministério, né? E aí a ideia, quando surgiu o projeto de ecopedagogia, desse projeto de educação ambiental, ele vem já no formato da vinculação do programa de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que é o programa Municípios Educadores Sustentáveis. O programa Municípios Educadores Sustentáveis, ele nasce em 2004, com uma iniciativa do Coletivos Educadores, e hoje, em 2024, a gente tem a Secretaria Nacional de Articulação de Educação Popular, de Mobilização Popular, né, que é o Pedro que está à frente disso, que também é uma das nossas consultorias com o Ministério. Essa secretaria, inclusive, junto com o Ministério do Meio Ambiente, ele vai estar na Green e na Blue Zone da COP, fazendo os aportes para a continuidade dos municípios dentro do programa. Se não existir um protocolo, se não existir uma qualificação e se não existir documentos que caracterizem o nosso programa para ter a qualificação dentro do vínculo, a gente não consegue seguir, porque não existe uma instituição que consiga financiar e manter, né? E aí, quando a gente fala em programa, a gente está falando de décadas, né? A gente não está falando de um ano, porque a formação em pedagogia, a gente fala de gerações, um programa geracional. Então, se a gente não tiver esse trabalho técnico que garanta, a gente não vai ter essa efetividade. Eu trago essa pontuação técnica
porque esse projeto ele já está sendo elaborado há mais de 10 anos junto com o Ministério, junto com a OCA, que é o Laboratório de Políticas Públicas e Educação Ambiental, né, que é um projeto ecopedagógico, uma pesquisa de mestrado, existe um grande estudo nisso. E há 5 anos a Ecovila Sustentável tem tentado implementar isso no município, e que bom que hoje a gente está conseguindo avançar, que bom que o secretário está nos apoiando, que bom que a Viva Brasil está nos apoiando, mas é isso, a gente precisa garantir que isso passe para as outras instâncias, tanto estadual, né, que é uma porta estadual, quanto que chega ao Ministério para ter essa característica de programa, senão vai ficar só em uma folha. E isso vai depender, inclusive, da proatividade das pessoas em responderem os questionários, né, eu já tenho feito esse pedido no grupo. Travou mais uma vez. E é assim que trabalhamos. Oi, Ivan, eu vou... Travado um pouco... A gente tem só 60 hoje, então eu preciso que as pessoas se mobilizem, não ficar só falando no WhatsApp, mandando 1 milhão de mensagens, porque aquilo não qualifica projetos técnicos, aquilo só me dá, a mim, uma sensação de desperdício de energia. Então, precisa que as pessoas respondam os questionários, precisa que as pessoas assinem as documentações que são protocolos de pesquisa, né, que participem desses espaços de conselhos participativos para que a gente consiga andar, porque senão todo esse esforço não vai chegar em quem precisa, que são as políticas públicas. Então, eu vou repassar novamente o link do formulário, que é o da FAS, né, da Amazônia Sustentável, que está vinculado ao Ministério, e também vou pedir que quem puder passar na secretaria para assinar, o nosso prazo é até dia 10. Dia 10 a gente embarca na jornada da COP30, dia 2 vai ser a primeira apresentação da pesquisa, dia 8 vai ser o painel da Green Zone da COP30. E dia 12 a gente está na Blue Zone fazendo articulação dentro do Ministério. Então, a gente tem uma agenda de pesquisa dentro do Ministério. Quem quiser acompanhar, quem quiser participar, é bem-vindo. Mas é isso, a gente só consegue representar em Iguaçu se Iguaçu quiser ser representado. Se Iguaçu não participar da pesquisa, eu vou estar trabalhando sozinha como pesquisadora e vou levar a Ecovila Sustentável, porque não faz sentido falar em nome de pessoas que não se sentem representadas. E para isso precisa ter documentação, né? Porque senão é antiético falar em nome do outro se não tem um documento confirmando. É isso, obrigada pela fala. Isso, perfeito. Elisângela, você que ia falar? Não? Foi você, Glória? Foi. Eu só vou avisar que eu vou desligar o vídeo, que eu vou continuar participando da reunião, mas eu vou estar em deslocamento, que eu marquei com o produtor. Mas eu vou estar participando da reunião, só que eu vou desligar o vídeo porque eu vou estar em deslocamento. Não, eu creio que, assim, né, até nessa questão que a Lorena falou, a gente está aí com algumas questões, Lorena. Eu sou um dos que não preencheu ainda, tá? Mas eu tenho uma boa justificativa que o meu horário de sono está sendo, tipo, 2 horas da manhã, né? E aí, eu vou verificar com a comunicação da prefeitura qual é a possibilidade que a gente tem de fazer um post no institucional, mesmo não sendo institucional, né? Como vocês são parceiros, e a gente tem um ofício lá assinando da representação, eu tenho que ver qual o mecanismo, porque, assim, graças a Deus, a nossa página está indo muito bem, obrigado, né? Foram 17 mil visualizações só no mês passado, né? Então, talvez eu consiga aí articular alguma questão aí para essa finalidade de também usar o institucional para ajudar na divulgação, tá? E não sei se dá tempo ainda, se tem tribuna livre ainda disponível, isso seria uma boa pauta para a tribuna livre, tá? A gente fez aquela da Câmara na audiência pública e das oficinas e estamos passando em todos os conselhos, mas é isso, é muito pouco representativo o número de quem está participando perto da grandeza que é uma reunião, uma conferência global. A gente está falando de conferência municipal, a gente passou pela intermunicipal, passou pela estadual, passou por Brasília, está indo para a global, né, e a gente fala em criar programas, em criar estratégias, em precisar de fundos para apoiar as nossas ações, mas isso está vinculado a um trabalho contínuo, né? Então, temos que também ter esse exercício técnico de conseguir executar com aporte do governo. Perfeito.
Então, aí, para a gente finalizar, dona Audrey, faz a sua pontuação e depois a gente já encaminha para os finalmente, tá bom? Tá, não, desculpa, é só uma pergunta, porque é aquilo que eu falei, Ivan, no grupo às vezes fica muita coisa e a gente fica meio perdido. Eu não entendi o que a Loren falou, esse é um abaixo-assinado para levar para a COP, não é isso? Isso não passou pelo grupo, é uma pergunta. A segunda pergunta, será que é um abaixo-assinado que a Loren passou lá no meio da reunião com o IPT, que eu não consegui ler, não soube? E quarta, uma sugestão, será que se precisa de tanta adesão, não é de se pensar realmente em como mobilizar, porque eu não entendi, eu só não entendi do que se tratava, por isso nem assinei, porque eu não entendi, desculpa. Tá, vamos lá. A Loren, a Ecovila, o Dantas, o Viva Brasil aí, eles estão se encaminhando para a COP, eles têm vários e vários projetos. Dentre esses projetos, a questão da nossa cidade ser uma cidade sustentável. Dentro desses projetos aí, a própria questão das ecovilas. Temos a questão da restauração ecológica, da formação das crianças, né, da educação ambiental ampliada, mas isso não é como um evento. Não é para ser um evento da cidade, não é para ser o dia do meio ambiente. É para ser uma política pública continuada. E para que ela seja uma política pública continuada, este formulário e algumas documentações ali, documentações de apoio para que a gente consiga colocar em Embu-Guaçu neste mapinha dos financiamentos. A Lore está fazendo a parte dela lá, eu estou tentando consertar as partes administrativas aqui, porque hoje, se um fundo norueguês quisesse investir em Embu-Guaçu, eu não tenho estrutura para receber o dinheiro. É uma coisa que parece besta, mas para receber o dinheiro eu tenho que ter estruturas administrativas de controle social, CNPJ, conta bancária específica, prestação de contas, e a gente não tem, né? Eu estou fazendo prestação de conta para vocês, eu vou ter que fazer sob uma forma planilhada, né? Gastou isso com aquilo, tá aqui os orçamentos, sendo que isso tinha que ser de uma forma mais dinâmica e muito mais transparente, com muito mais controle, né? E sem esse dinamismo, sem esse controle, esses fundos que estão literalmente despejando rios de dinheiro no mundo, não vão dar um centavo para Embu-Guaçu. Então, a Loren, o Dantas, o Bruno também, eles estão indo para a COP, eles têm apoio da secretaria, a gente assinou, que eles estão levando a bandeira de Embu-Guaçu. Tá? Eles são nossos delegados das conferências, tá? Por eleitos aí delegados da Conferência de Meio Ambiente. Então, eles vão estar aí representando a nossa cidade e levando esses estudos para que a gente consiga, enfim, ter uma política continuada sobre meio ambiente e educação ambiental. Então, é fundamental preencher os formulários, preencher as notas de apoio, o abaixo-assinado, tá? Fazer registros fotográficos de ações, tá? Para a gente sensibilizar quem está com dinheiro no bolso a nos ajudar. Tá certo? Perfeito, secretário. Obrigada pelo bom resumo aí. Tá? É lógico, gente, que isso é só um resumo do que está sendo feito, tá? O trabalho é muito, muito, muito maior do que isso, tá? É que não dá para resumir livros e livros e livros em poucas palavras, né? Uhum. Tá bom? Então, pessoal, da minha parte era isso. Se alguém tem mais alguma questão a posicionar... aliás, a Mariana já avisou aqui. Nós temos aí de visualização esse mês 27.100. A gente está batendo aí quase a mesma visualização de que pastas muito ricas, como educação, como saúde, possuem, né? E é isso, pessoal. Júnior acabou de responder que topa participar da organização ali das Nações Internas, tá? Acabou de mandar mensagem no WhatsApp. Perfeito. Tudo em ordem. Então é isso, pessoal. Não havendo mais assuntos a tratar, encontro vocês na próxima.
Fiquem bem. Até. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que reunião produtiva? Nossa, você, né? Não, porque falamos de interesse de coisas que é necessário, não pode. Importante falar o necessário, não que não cabe na reunião, né?